E aí, pessoal, sejam bem-vindos à aula do Guia de Declaração de Investimentos para o Imposto de Renda de 2022. Até peço desculpas por essa aula ter demorado mais para sair do que o planejado, mas para quem não sabe, a Receita mudou bastante o sistema. Ela mudou códigos de produtos, ela adicionou grupos de produtos, então eu tive que refazer todos os estudos, revalidar as informações, remontar o arquivo do meu guia para poder fazer esse vídeo para vocês. Mas eu sei também que muitos de vocês sempre vão deixar para declarar o imposto de última hora, então com certeza esse vídeo ainda vai ajudar bastante gente. Então, pessoal, eu vou fazer aqui a gravação mostrando para vocês no próprio sistema da Receita, onde a gente preenche qual foi a ordem que usei, e vou deixar esse guia aqui em PDF como base, que a gente vai seguir ele. Eu montei o guia de uma forma lógica, uma ordem cronológica do que a gente deve preencher, e eu vou mostrando para vocês no guia e no sistema da declaração. E esse guia, inclusive, vai ficar para download na descrição do vídeo e vocês podem baixar para usarem, para fazer a própria declaração individual de vocês. Então, vamos começar. Está aqui a capa do guia. Então, eu coloquei uma introdução. Esse guia foi desenvolvido para ajudar de forma rápida e prática no preenchimento dos principais investimentos na Declaração Anual de Imposto de Renda de 2022, referentes às operações realizadas em 2021. Eu acho importante que eu coloquei que esse foi um guia direcionado para quem nunca tinha feito uma declaração de investimento. Então, para quem está fazendo a primeira vez, para quem já está fazendo a sua segunda, terceira, quarta, quinta vez, você provavelmente já sabe, é mais uma questão de atualizar os números. Talvez fazer alguns cálculos ali, mudança de posição, mas isso é super simples de fazer. Então, aqui é realmente para quem nunca fez, porque aí é uma dificuldade muito maior de entender como funciona, do que preencher. Então, esse guia é direcionado para essas pessoas. Bom, então vamos ao guia. Primeira coisa, quem deve declarar? A própria Receita libera uma documentação falando quais são os gatilhos que vão obrigar você a declarar. Essa é uma dúvida muito comum. Tem gente que fala: ah, Danilo, eu investi no Tesouro Direto, será que eu já tenho que declarar? Não necessariamente. Muitos investimentos, principalmente os de renda fixa, eles não te obrigam a declarar só porque você investiu neles. Você tem que ativar algum dos outros gatilhos da Receita. Por exemplo, ter recebido mais de R$ 28.559 de renda no ano, ter bens acima de 300 mil, ter ganho com venda de qualquer ativo com lucro, fez qualquer operação de bolsa de valores. Então, isso tem toda essa lista nos próprios documentos da Receita, então eu trouxe para cá. E se você às vezes investiu no Tesouro, investiu no CDB e não ativou algum desses gatilhos, você não é obrigado a declarar. Agora, um alerta que fica é: bolsa de valores, se você investiu em ações, em fundos imobiliários, há um entendimento até meio ambíguo, porque nesse documento fala de uma forma, e às vezes lá dentro da declaração eu vou mostrar para vocês fala de outra, mas aparentemente se você tiver feito R$ 1 de uma compra de ação, de fundo imobiliário, ou de qualquer ativo de bolsa de valores, isso te torna automaticamente obrigado a declarar. Bom, então a gente pode até ver aqui, fez qualquer operação na bolsa de valores, não importa o valor. E uma informação importante, o BDR oferecido gratuitamente pela campanha nos sócios do Nubank não deve ser declarado esse ano, mas provavelmente vai ser declarado em 2023, dependendo do que você fizer com ele. Porque não sei se vocês lembram, tem uma espécie de carência, e depois desse período você pode decidir o que fazer com esse BDR, se você vai revendê-lo, se você vai manter na carteira, aí você teria que declará-lo. Tem também aqui renda bruta com atividade rural, rendimentos isentos acima de R$ 40.000. Então, basta você olhar com calma cada um desses quesitos, cada um desses gatilhos e verificar se você não ativou nenhum deles. Se você não ativou, nunca precisou declarar antes, era isento, você continua sem precisar, mesmo tendo feito investimentos ali, tendo colocado, sei lá, R$ 100 no CDB, aí muitas vezes você não vai precisar fazer a declaração. Agora, se você já é uma pessoa que declara, normalmente todo ano você já faz a sua declaração anual, e você começou a investir, o ideal é que você já declare seus investimentos também, para deixar tudo certo com a Receita e até para você já aprender como faz. Agora vamos à lista de documentos necessários, que eu acho legal vocês terem antes de preencher a declaração, senão vocês vão começar, vão ver que não tem a documentação e vão ter que ficar voltando depois. Uma coisa, seu informe de rendimentos. Normalmente os bancos que você tem conta, as corretoras que você tem contas vão enviar esse informe para você por e-mail, por carta. Se não enviarem, você consegue muitas vezes logar na área do cliente das instituições e fazer o download. Então separe de todas as instituições que vocês têm, porque isso é muito importante. O relatório do canal eletrônico do investidor, que era o antigo SEI, agora virou um site da B3, uma área logada, que foi outra mudança que mais atrapalhou do que ajudou, porque quando a gente vai declarar as ações, como eu vou mostrar para vocês, a gente precisa fazer o cálculo do preço médio. E lá no SEI eles já davam esse cálculo pronto. Nessa nova versão da B3 eles não dão mais. Então dificultou bastante, foi outra coisa que eu tive que mudar aqui, a hora da gente fazer a declaração das nossas ações no imposto de renda. Então, se você tem a área logada da B3, se você não tem, faça o cadastro, que vale muito a pena. Você consegue entrar e solicitar o seu extrato de posição do último dia útil do ano passado, que seria dia 30. Não vão colocar dia 31, senão vai dar erro. Dia 30 de dezembro, e vocês puxam o extrato de posição de ações de vocês, porque é isso que a gente vai usar para preencher a posição das ações lá na ficha de bens e direitos. As notas de corretagem de vocês também.
Então é daqui que a gente vai tirar todos os custos que vocês tiveram com operações de ações, que a gente consegue, de certa forma, bater isso no valor a pagar de imposto. Você consegue ver o que já foi retido na fonte, que é o imposto dedo duro com ações. E você também consegue ter uma referência de todas as movimentações que você fez, que vão te ajudar também a preencher a parte aí de movimentações relacionadas à renda variável. E, por último, relatórios adicionais da corretora. Tem relatório de custódia, relatório de dividendos recebidos. Então, baixe tudo que a sua corretora tiver de relatórios e deixe ali disponível, porque provavelmente você vai acabar precisando de todos eles. Então, vamos começar a preencher. Eu vou descer aqui para a ficha Bens e Direitos. Então, só para vocês entenderem, a Receita quer saber o que você tem hoje e qual foi a movimentação que você fez no decorrer do ano passado. Se você já fazia declarações antes, ela quer saber o que você tinha no final do ano retrasado para comparar com o que você tem esse ano. Então, esse menu Bens e Direitos é o que você tem, ou o que você tinha, na verdade, quando encerrou o ano, né? Porque às vezes se encerrou o ano e você vendeu depois, você vai colocar porque a gente está preenchendo essa declaração referente ao ano passado. Então, você vai colocar que quando o ano fechou, você tinha aqueles ativos na carteira. Então, essa é a ficha Bens e Direitos. Eu vou abrir o sistema da Receita. Então, está aqui, eu criei uma conta com um nome aleatório só para vocês poderem visualizar. Então a gente tem todas essas fichas que normalmente vocês têm que preencher com os seus dados de identificação, dos seus dependentes, enfim. E é como a ideia aqui é voltada a investimentos, eu vou direto nas fichas relacionadas a investimentos. Então a primeira delas é essa bens e direitos. Então é aqui que você vai basicamente preencher todos os ativos que você tinha lá no final do ano passado, no dia 30, né, de dezembro, como eu falei para vocês, último dia útil. Eu tinha deixado um preenchido aqui que eu já estava fazendo um teste, mas vamos criar um novo. Você basicamente vai clicar nesse botãozinho novo aqui e vai abrir essa janela. E como preenche isso? Então está aqui aquilo que eu mostrei para vocês, ó, grupo, código, isso aqui não tinha antes, era só o código. E aí a discriminação do investimento, e está aqui, ó, situação em 31 de 12 de 2020 e situação em 31 de 12 de 2021. A Receita quer saber o que aconteceu com esse ativo aqui. Vamos dizer que você já tinha ele, já tinha declarado, ele estava na sua carteira em 2020. Ela quer saber se em 2021 você ainda vai ter esse ativo, se você vendeu ele, se ele aumentou, se você comprou mais daquele ativo. Então, é para isso que serve essa ficha, para saber o que está na sua posse ou o que estava no final do ano de 2021. Então, vamos ao guia para ajudar a como preencher essa ficha. Então, está aqui, ó. Se você tiver algum investimento de renda fixa, algum título como CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, Poupança, o grupo é o código 4, Aplicações e Investimentos. Então eu viria aqui, escolheria aqui no grupo, código 4, Aplicações e Investimentos. Aí, qual é o código? Vai depender do investimento que você tinha. Você vai criar um cadastro desse para cada um dos investimentos que você tem. Então, por exemplo, poupança seria o código 1, título público e privado sujeito à tributação, que seria Tesouro Direto, CDB, RDB, os que pagam imposto de renda normalmente, código 2, e os isentos de impostos, que são LCI, LCA, CRI, CRA, LIG, debêntures incentivadas e outros, código 3. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui o código 2, só para a gente ver como é que fica. Tá? Então, como se tivesse um CDB. Localização País Brasil, CNPJ. De quem é CNPJ? Do emissor do título. Tá? Então, quando eu compro um CDB, eu compro de algum banco. Então, eu tenho que ver qual que é esse banco emissor e tenho que usar o CNPJ deste banco emissor. Eu acho legal até mostrar para vocês, eu separei, eu achei na internet umas fotos de alguns dos documentos que eu falei para vocês terem separado, só para vocês verem mais ou menos a cara deles. Então, esse primeiro aqui é uma nota de corretagem, depois a gente volta, eu achei aqui no Google essa imagem. Esse segundo é eu também peguei um pedaço aqui de um relatório de dividendos recebidos, para vocês verem como é que eles aparecem para vocês quando vocês fazem o download. E esse aqui costuma ser o informe de rendimentos das corretoras. Então, olha aqui, ele mostra os títulos que a gente tem. Algumas já vem, essa aqui, por exemplo, já até facilita, né? Ela está dando o código antigo, que antigamente o código era 45, agora mudou, algumas atualizaram, eu percebi que outras não, outras ainda estão com essa nomenclatura antiga de código, mas ela até te mostrava onde você vai preencher, ó, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Isso vai entrar também, tem uma parte ali que a gente preenche os que são isentos, por exemplo, de imposto de renda. E eles vão te falar, ó, o título, tá vendo? Tesouro Direto, uma LFT, que é o Tesouro Selic, com vencimento em 2023, outro com vencimento em 2025. O saldo que você tinha, ó, essa aqui é um informe mais antigo, então ele estava mostrando 31 de 2019, 31 de dezembro de 19 e esse outro 31 de dezembro de 2020. Então nota que ele já te dá isso para você preencher. Ele está até mostrando rendimentos líquidos para você colocar depois ali na parte de rendimento. Aqui você preencheria só o saldo. Então, basicamente, o que eu faria aqui seria colocar, se foi de um banco, né, tivesse aqui, por exemplo, esse está mostrando tesouro, mas eu poderia ter CDB do banco tal. Eu teria que buscar na internet, buscar qual que é o CNPJ desse banco, que foi o emissor desse título, e eu preencheria o CNPJ do banco aqui. No caso do Tesouro Direto, nosso guia até ajuda. Ele fala, ó, no caso do Tesouro, você não vai botar o CNPJ do Tesouro Nacional.
você colocaria o CNPJ da corretora. Aí pode colocar da corretora que você tiver. Que nesse caso, ele até mostra que o CNPJ tem a informação. Bom, e aí, no campo discriminação, pessoal, essa aqui é uma grande coisa legal de vocês saberem, é que não há uma unificação das informações assim por parte da Receita. É uma grande confusão. Cada contador escreve de um jeito, tem gente que escreve um texto corrido, tem gente que coloca uns espaços, umas barras, tem gente que coloca mais informação, tem gente que coloca menos. O mais importante é você tentar dar o máximo de informação possível para que a Receita saiba o que você tem, no preço que você comprou, a data que você comprou, tudo certinho para não ter problema. Então você quer dar informações a mais, se possível, ao invés de evitar colocar informações. Então eu coloquei aqui um modelo para vocês verem. Então, ó, escrever informações que descrevam o título da melhor forma possível. Um bom modelo seria, tá aqui, ó, tipo do título. Então, por exemplo, CDB. CDB com vencimento em, sei lá, 21/4/2025, emitido pela instituição Banco X, custodiado pela corretora, corretora XYZ, com CNPJ 1234, coloca o CNPJ da corretora. E se você tiver algum título, por exemplo, poupança numa conta conjunta, você tem que colocar aqui também número da conta, nome e CPF do cotitular de conta, em caso de conta conjunta. Danilo, de onde você tirou essas informações? Eu facilitei para vocês e tirei da própria ajuda aqui do sistema da Receita. Então vocês conseguem, se tiver alguma coisa que vocês ficarem na dúvida aqui, alguma informação adicional, algo que vocês não sabem se tem que preencher ou não, vocês podem vir aqui nesse conteúdo e ver que eles deixam bem detalhado. Por exemplo, eu clico aqui em fichas da declaração, está abrindo todas, eu venho aqui bens e direitos. Então ele tem uma tabela de códigos do bens e direitos, cada uma delas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, grupo 4, aplicações e investimentos. Então tem tudo aqui. Está mostrando, ó, depósito em conta poupança. Tenho que declarar? Sim, se o saldo em 31/12/2021 for maior que 140. Tá? Então notem que lá na frente ele não fala necessariamente disso, e aqui fala que tem que declarar se for 140. Então nota que gera uma certa ambiguidade, você não sabe qual priorizar. Tá? Então, basicamente, se você tiver mais de R$ 140 na poupança, o que eu entendi foi, se você tem mais de R$ 140 na poupança e também ativou algum daqueles gatilhos que te obriga a fazer a declaração em primeiro lugar, aí você deve declarar essa poupança aqui. Tá? O que isso deixa a entender é que se eu ativer algum gatilho que me obriga a declarar, que eu já teria que vir aqui fazer a declaração, mas por acaso eu tinha só R$ 50 na poupança, aí eu não preciso declarar aqui. Tá? E aí eu só precisaria declarar se eu tiver acima de 140 no ano, ali na data de fechamento, ele coloca 31/12, mas lembrando que se vocês forem puxar o das ações lá no site da P3, coloquem 30/12, que ele pega do último dia útil. E ele coloca o que precisa botar, ó, instituição financeira, se a conta for conjunta, nome e número de inscrição do CPF do cotitular, CNPJ da instituição, agência e número de conta. Então ele coloca para todos os títulos exatamente o que precisa, se tem que declarar ou não e quais são as informações que você precisa colocar. Então aqui também está bem completo, mas eu já deixei aqui também esse modelo que vocês podem seguir. Então, coloquei um exemplo. Escreveria lá, CDB com vencimento em, sei lá, 3/4/23, emitido pela instituição Banco Máximo da corretora XYZ, número 13434, blá blá blá. Tá? Então, basicamente, eu chegaria aqui na minha declaração, no sistema, e colaria isso aqui e só corrigiria os números e os nomes de acordo ali com o título que você tem, a instituição que você investiu, o CNPJ da instituição, e venho e clico em OK. Fiz um outro cadastro. Então já tem aqui, ó, o CDB com vencimento no dia tal, emitido tal. Uma coisa que ficou faltando mostrar para vocês, vou voltar aqui, foi a situação em 31/12/2020 e 21. Se é a primeira vez que vocês investiram, no ano retrasado vai estar zero, você colocaria o que está no ano passado. Aí você pega a informação que veio no seu informe de rendimento. Se lá está dizendo que você tem R$ 540 no dia 31/12/2021, você viria aqui e colocaria R$ 540. Ok, pronto, agora ficou correto. Então ele está mostrando as informações. Grupo, o código, a localização, a discriminação, a situação em 31/12/2020, você nunca tinha investido, tinha zero. Em 31/12/2021, você finalizou o ano tendo R$ 540. Danilo, mas eu vendi, eu resgatei esse CDB em janeiro desse ano. Então fica tranquilo que você vai declarar isso só no ano que vem, que aí você vai declarar todas as movimentações que você fez nesse ano. Bom, com isso, a gente finalizou o preenchimento desse título de renda fixa. Agora vamos ver como a gente preencheria uma ação. Então, eu venho aqui ação, campo, grupo, mesma coisa, eu vou voltar. Vamos dizer que eu fiz isso já para todos os meus títulos de renda fixa, CDB que eu tenho, Tesouro Direto, eu preenchi tudo. Agora eu vou colocar minhas ações. Colocaria novo. Aí, quais são as informações? Ações é o grupo 3 e o código 1. Então, vamos vir aqui. Grupo 3, código 1. Ações, inclusive as listadas em bolsa. CNPJ, de quem é CNPJ? Da empresa emissora da ação. Então, você comprou uma ação da empresa X, busque qual é o CNPJ dessa empresa e você coloca aqui. Não é o da corretora, é o da empresa.
Campo discriminação. Escrever informações que descrevam a ação com informações fundamentais como quantidade, preço médio, entre outras. O que é esse preço médio, pessoal? É o seguinte, pensem que as ações ficam oscilando no decorrer do ano e que você muitas vezes vai fazer mais de uma operação. Você vai comprar de novo, você vai vender e tudo com preços diferentes. Então você tem que fazer uma espécie de média ponderada para saber qual foi o seu preço médio. Dá um exemplo simples. Comprei 10 ações por R$ 20, depois eu comprei 10 ações por R$ 30. Qual é o meu preço médio? 10 vezes 20 vai dar 200, 10 vezes 30 vai dar 300, somos 200 com 300 vai dar 500, e eu vou dividir isso por 20. Então, meu preço médio foi de R$ 25 por ação. Então, você vai ter que fazer isso. Você vai ter que ver quantas ações você comprou por cada preço, mês a mês. Isso o SEI dava para a gente, agora esse novo relatório da B3 não dá. Então, você vai ter que pegar as suas notas de corretagem para você ver o custo de cada uma, o custo de aquisição. Lembrando, o que vale é o preço que você comprou. Não interessa o preço que está hoje, tá? Se eu comprei a R$ 10 cada ação, quando eu for fazer a conta desta compra, eu vou fazer essa conta com os R$ 10 que eu paguei. E aí eu vou fazer essas contas com o que eu paguei em cada compra, que vem nas notas de corretagem, somar, né, fazer a multiplicação de cada compra, 10 ações por R$ 10, R$ 100, aí 10 ações por R$ 20, R$ 200, isso da mesma empresa. Somo tudo e divido pela quantidade de ações e aí eu vou achar o preço médio de cada uma. E é esse preço médio que vai entrar aqui. Então, um modelo seria número de ações. Então, tudo que está entre parênteses é o que a gente vai substituir. Vou até colar para vocês visualizarem melhor. Vamos dizer que eu preenchi o CNPJ da empresa. Eu vou colar aqui o modelo, número de ações. Então, eu vou botar, sei lá, eu tenho 30 ações. 30 ações da empresa XYZ. Código é o código da ação na bolsa. Então, colocaria código, vamos dizer que o código dela é XYZZ3. Código XYZC3, custo médio. Aí eu faço essa conta, tudo que eu comprei dela, multiplico as quantidades de cada compra, somo tudo e divido pela quantidade total de ações. Custo médio foi de R$ 10,50 por ação. De R$ 10,50. Custodiados na corretora, de novo, corretora XYZ, com CNPJ 1, 2, 3, 4, 5, enfim, você põe o CNPJ da corretora. Pronto, isso basta de informação para a Receita saber o que ela precisa saber, que é a quantidade de ações que você tem, qual foi o preço médio, porque é com esse preço médio que vai ver qual é o imposto a ser pago na hora de você vender a ação. E aí você vai colocar também a situação em 31/12 e em 31/12 do ano retrasado e 31/12 do ano passado, de dezembro. Então, do ano retrasado, de novo, se é a primeira vez que você investiu, vai estar zero. E no final desse ano, você, vamos dizer que foram 30 ações pelo preço médio de R$ 10,50, vou fazer a conta que seria mais ou menos isso. Então, seria 30 vezes R$ 10,50, R$ 315. É o que você tem. Danilo, mas não é isso que eu tenho. Valorizou, eu tenho na verdade 500, não interessa. O que interessa aqui neste relatório é o preço de aquisição, o preço médio de aquisição. E aqui entra até uma discussão, porque esse relatório do SEI, muita gente reclamava dele porque ele dava um preço que não aparecia os custos que você teve. E é legal você levar em consideração os custos, porque faz o seu preço médio ficar um pouco mais alto. E quando você for efetuar uma venda, né, é como se seu lucro tivesse sido um pouquinho menor, às vezes você paga menos imposto, se você tiver que pagar um imposto na venda das ações. Então, quando você faz pela nota de corretagem, você consegue colocar o custo total. Eu vou abrir aquela nota de exemplo que eu tinha mostrado para vocês. Então, está mostrando aqui que essa pessoa vendeu uma ação no fracionário da Localiza, 17 ações por R$ 62,24 e o total da operação foi 1.058. 1.058,08. Só que notem que aqui teve os custos, resumo financeiro. Então, teve o custo aqui de liquidação, o custo de registro foi zero. Então, quando você adiciona tudo, emolumentos, só 3 centavos, o custo total da operação de fato foi 1.058,40, tá certo? Então é esse custo que eu colocaria na compra, porque ele fica maior do que o 1.058. Aqui não fez muita diferença, foi coisa de 32 centavos. Mas se você compra muitas ações a valores muito altos, isso é legal porque você de fato teve esse custo e ele vai ser abatido lá na frente quando você for ter que pagar imposto de renda sobre o lucro. Então é diferente o imposto que eu pagaria, por exemplo, é, vendi 40 mil ações no mês e tive um custo de 30 mil. Então eu pagaria um imposto sobre R$ 10.000, eu pagaria R$ 1.500 de imposto, que são 15% para ações. Só que se eu vendi por 40 mil e aí eu adicionei todos esses custos, deu 31 mil, ao invés de eu pagar sobre 10 mil, eu pagaria sobre 9 mil. Então eu já teria um desconto desse imposto, porque a base de cálculo vai ser menor. Então é por isso que os contadores preferem usar isso aqui. Eu não usava tanto por aqui, eu usava mais o relatório do SEI, porque
A maioria das corretoras hoje tem taxa zero, então normalmente o custo que mais impacta é o custo de corretagem. É quanto custa para você fazer cada ordem de compra. Tem corretora que cobrava R$ 10, mais do que isso às vezes, então acabava ficando um custo significativo. Agora, taxa zero, os únicos descontos são esses emolumentos, que como vocês podem ver são centavos. Então nem fazia tanta diferença você ter esse trabalho de ficar pegando nota por nota só para tentar pagar menos imposto. Mas agora que o SEI não está mais dando, né, o site da B3 não está mais dando esse preço médio, a gente acaba tendo esse trabalho de ficar olhando as notas de corretagem do mês para poder ver ali cada operação de ação e você fazer o preço médio de cada uma. Você vai ter que fazer esse controle de forma mais regrada agora, mês a mês, ao invés de deixar tudo para a última hora, na hora da declaração, porque a gente podia fazer isso antes, porque esse relatório do CEI era muito bom, já via certinho cada ação, a movimentação do ano, o preço médio de cada uma, era só colocar aqui. Enfim, não tem mais. Bom, então vamos voltar aqui no sistema, coloquei tudo certinho, ok, declarei a ação. Vou fazer isso para cada ação que eu tenho de cada empresa. Tá? Então você vai declarar tudo aqui. Seguindo aqui adiante, botei ó, mais um exemplo aqui, 60 ações da Ambev, código ABEV3, CNPJ tal, situação 31, isso vai vir no seu informe, aí você preenche para cada uma delas. Agora, fundos imobiliários. O código do grupo é o 7 e o campo código é o 3. Então, se eu tivesse o fundo imobiliário, eu viria aqui novo, grupo 7, fundos, e código 3, fundo de investimento imobiliário. CNPJ, de quem? Sempre tem essa discussão de quem é o CNPJ. Eu pesquisei e está aqui, ó. O CNPJ é o do fundo. Tá? Então você busca na internet, pode colocar o código do fundo, escreve CNPJ do fundo tal. Tem vários sites que já dão para você, você só faz copiar e colar aí. No campo de discriminação, de novo, informações que descrevam o fundo com informações fundamentais, quantidade, preço médio e afins. Um bom modelo seria: tenho 13 cotas do fundo tal, código tal, o custo médio da compra dessas cotas foi tal, custodiadas nessa corretora com CNPJ XYZ. Então, um exemplo aqui: 50 cotas do fundo CSHG Logística, código HGLG 11, custo médio 150,15, custodiado na corretora tal. Então, eu só colocaria um modelo e alteraria, né, para o fundo em questão. Aí só que eu copiei aqui só para vocês verem de novo, né, na prática como fica. De novo, posição, situação em 31/12, era 0, situação em 31/12, aí, sei lá, custo médio de 150, 50 cotas, então basicamente seria 50 vezes 150,15, 7.507,50. Então, essa seria a sua posição no dia 31. Então, tá aqui. Ó, é isso que a Receita quer saber. O que você tinha na sua carteira de investimento no final do ano, qual foi a evolução desses valores no decorrer dos anos, tá? Basicamente, e quanto você pagou em cada um deles. A Receita quer saber o que você tem de investimento no seu nome e as movimentações que você faz. Sempre lembre disso. E em relação a informações, se você está na dúvida se coloca ou não coloca, coloca o máximo possível. Melhor sobrar informação do que faltar, para você depois não ter problema de malha fina e afins. Vamos seguir com o nosso documento. Fundo de investimento. Eu não vou mais ficar mostrando um por um, porque vai ficar repetitivo, mas está aqui. Você vai colocar o código 7, vai colocar o fundo. Esses fundos de investimento convencionais, sem ser os negociados em bolsa, por exemplo, fundos de renda fixa, esse tipo de coisa, no seu informe de rendimento você já te coloca qual deles é. Então, mudaram aqui. Antigamente eles separavam em curto prazo, longo prazo. Agora, basicamente, é fundos de investimento sujeitos ao come cotas, que é aquela antecipação. Então, aqui entra qualquer fundo de renda fixa, fundo multimercado, que são esses fundos todos que sofrem efeito do come cotas. E no campo 4, código 4, fundos de investimento em ações e fundos mútuos de privatização. Essa é uma outra coisa aqui, mais específica, mas os de ações eles não sofrem come cotas, então eles entram aqui. E aí, código 9 são os ETFs, demais fundos de índice de mercado, e outros fundos a gente vai usar de fato para fundos que não se enquadram em nenhuma dessas situações. Então, campo CNPJ, CNPJ do fundo, discriminação, mesma coisa, está aqui um modelo para vocês colocarem, uma cota do fundo, Alaska Black, distribuído pela corretora tal, aí ETF, 50 cotas de ETF tal, custo médio tal, custodiado na corretora tal. E aí, sempre a situação do final do outro ano para o final do ano passado, e você vai preencher dessa forma para cada um dos fundos que você tem. Agora, uma coisa mais moderna, Bitcoin e criptomoedas. É preciso declarar se o valor total de aquisição for acima de R$ 1.000, fazer um registro separado para cada tipo de ativo. Eu vou até abrir aqui a ajuda para vocês verem o quanto isso é completo. Então, ó, vamos procurar. Está aqui, ó, grupo 8, criptoativos. Sim, se o valor de aquisição for igual ou superior a 5.000. Isso foi até uma alteração que teve também. Tá? Eu não atualizei aqui, mas fiquem tranquilos, vou atualizar e vou colocar o download já a versão atualizada. Então era R$ 1.000, aqui no documento da Receita está dizendo 5.000. Você acha essas informações, pessoal? Por isso que é tão difícil montar uma aula sobre declaração de imposto de renda, porque muda a informação. Um site fala de um jeito, outro fala de outro. Às vezes no site está desatualizado, aí sai um documento novo que está um valor diferente. Então, eu prefiro me guiar pelo que está na ajuda. Eu tinha lido
que era R$ 1.000, talvez era um valor antigo antes de atualizar, está dizendo que é 5.000, então vamos de acordo com o que está na ajuda do sistema. Então, vou atualizar no documento para 5.000, quando vocês forem baixar já vai estar certinho. E aí está aqui, criptoativo Bitcoin e outras criptomoedas, criptoativos conhecidos como stablecoins, você vai ver o que você tem. Então, se eu tenho Bitcoin, é esse código. Então, colocaria aqui, novo, grupo, criptoativos, código 1, Bitcoin BTC. Discriminação, tá aqui. Quantidade e tipo, se for aplicável, valor total da aquisição, nome CNPJ, nome da carteira, que é como está aqui na própria ajuda, tá? Então, quantidade, nome da empresa, CNPJ, modelo da carteira digital. Então, tá aqui, basicamente. Só colocar X bitcoins que foram comprados pelo valor tal, através da corretora tal, ou se tiver custodiado, ou se tiver, você faz custódia própria, você tem uma cold wallet, você vai colocar custodiados na carteira, modelo tal, estilo tal, então você coloca o máximo de informações possível. E de novo, situação do ano retrasado, situação no final do ano passado. Aí, vamos dizer que eu declarei aqui o Bitcoin. Aí agora a gente vem para fundos de previdência privada. O VGBL e o PGBL são colocados de forma diferente. Então vamos ver o VGBL, que ele vai entrar no código 99, outros bens e direitos. Então eu virei aqui novo, grupo, outros bens e direitos. Qual é o código? 6. VGBL vira gerador de benefício livre. Então, código 6, VGBL. De novo, CNPJ da seguradora, que faz a administração do fundo. Normalmente, fundos de previdência privada são administrados por seguradoras. Campo discriminação, você vai colocar o nome da instituição financeira, dados da conta e dados da pólice. Então, você pega de acordo com o que vier. Eles também devem te mandar essa forma de rendimento. Você coloca todos os dados possíveis que você tiver. Então, vamos até ver o que a ajuda manda. Se a gente vê aqui outros bens e direitos, usa esse código. Ó, no campo de discriminação, informe sobre bens, rendimentos ou qualquer detalhes que não constem nos campos próprios da declaração. Selecione este código também para informar bens e direitos comuns não relacionados na declaração do outro cônjuge. Ó, eles deixaram em aberto. Então, quando deixa em aberto, coloca o máximo de informação possível, parecido com o que tem lá, o saldo que você tem, o tipo de fundo, se tiver alguma informação adicional, enfim. Então, você coloca ali o máximo de informação e provavelmente quando vier o seu informe da Previdência, ele já vai te dar algum tipo de detalhe nesse sentido que você pode colocar nesse campo. Então, vamos seguir adiante. PGBL entra na ficha pagamentos efetuados com código 36 ou 37 de acordo com o informe de rendimento. Isso é outra ficha, não é bens e direitos. Viria aqui, ó, pagamentos efetuados. Você colocaria novo, código, e está aqui, ó. Previdência complementar ou contribuições para entidade de previdência complementar fechadas. Aí você vai ver no seu informe qual o código e colocar aqui de acordo. Tá? Então, você vai colocar os dados CNPJ, nome da entidade e descrição também. E aí, de novo, eles deixam em aberto. Então, aí você faz com o máximo de informações que você puder dar. Vamos seguir adiante. Rendimentos isentos e não tributáveis. Então, a gente terminou de declarar todos os bens que a gente tinha na nossa posse. Agora, a gente vai declarar os rendimentos que a gente recebeu desses bens. Então, para renda fixa, isso é uma outra ficha. Ficha é o nome desses itens aqui dos menus. Então, eu vou vir aqui, ó. Qual é o código? Para renda fixa, rendimento de poupança, LCI, LCA e afins, eu vou vir rendimentos isentos e não tributáveis. Essa é a ficha. Então, rendimentos isentos e não tributáveis, você vem aqui, colocar novo, e aí tipo de rendimento, aí preenche de acordo. Código 12, rendimento de caderneta de poupança, letras hipotecárias e afins. Então, a gente vem aqui, código 12. Tá aqui, ó, letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio, imobiliário, LC, LCA, enfim. Então, tá tudo aqui. Aí, CNPJ, da fonte pagadora, da corretora, fonte pagadora, corretora também, valor, pegar no informe de rendimento que a corretora vai te dar, e aí você vai preencher lá de acordo. Então, é tipo esse informe aqui, ó. Tá vendo? Rendimentos líquidos, 51,48, 167, 62. Aí você vai pegar os que são isentos. Ó, esses aqui não são os isentos. Esses são os sujeitos à tributação exclusiva, que é uma outra ficha. Tá? Então, vai preencher o valor total. Você não vai colocar um por um. Esse aqui você soma tudo que você recebeu de rendimentos isentos e não tributáveis desse tipo de investimento e coloca de uma vez, faz o cadastro. Então, coloquei tudo aqui, dizer que eu recebi no ano, sei lá, R$ 1.000 de rendimentos isentos, botei aqui, pronto, é isso. Já declarei tudo que era isento de rendimento que eu recebi. Aí, rendimentos de fundos imobiliários, eles são isentos também, só que aqui entra com outro código, código 26 outros. Então, vamos lá, novo, código 26 outros. Aí o que eu vou preencher? CNPJ da administradora do fundo, não confundir com o do fundo, então deixei até claro aqui para facilitar para vocês. Campo descrição, rendimento do fundo imobiliário tal, nome, código do fundo e nome do fundo. Então eu colocaria rendimento do fundo, de novo, sei lá, usei o exemplo HGLG, do HGLG 11, que o nome lá, aí você pega o nome por extenso do fundo.
valor, pegar no informe de rendimentos. Então seria, por exemplo, aqui, ó. Você pode pegar no informe de rendimentos ou você pode pegar também nessas guias que eles dão, tá vendo? Esse aqui é o de ações, mas as corretoras fornecem muitas vezes o de proventos e vem fundos imobiliários aqui também. Então teria aqui o nome do fundo e quanto a gente pagou aqui, ó, no decorrer do ano e o total, tá vendo? Então eu pegaria aqui o total, vamos dizer que isso aqui é um fundo imobiliário. Ah, foi 16,75. O líquido vai ser igual ao bruto, vai estar tudo certo, porque aqui tem juros sobre capital próprio, que aqui desconta imposto, e as ações, os dividendos não, né? Então você vê que o dividendo zero imposto é igual. Juros sobre o capital próprio, desconto imposto, aí vem diferente. Então nos fundos imobiliários com mais isento vai vir igual também. Você só vai pegar esse último número aqui, que vai ser igual ao primeiro, já que não teve imposto, e vai colocar o valor. Preencher dessa forma para cada fundo imobiliário. Aí você vai ter que ir de um por um e colocar o que você recebeu de rendimentos. É por isso que tanta gente odeia preencher declaração de imposto de renda. É um negócio chato, mas beleza, faz parte. Dividendos de ações. Campo código 9, lucros e dividendos recebidos. Então vocês vão vir aqui, colocar código 9, e aí vão colocar o quê? CNPJ da empresa emissora da ação, nome da fonte pagador, nome da empresa emissora da ação, valor, pegar na forma de rendimento, que foi esse aqui, preencher dessa forma para cada ação. Isso aqui é só dividendo, tá, pessoal? Juros sobre capital próprio vai entrar vai entrar em outro rendimento, tá certo? Esse aqui são os isentos, aqui vai entrar só os dividendos. Então você vai ter que ver dessas empresas aqui quais foram os dividendos, ó. Se a Grendene pagou 12,18 e depois 12,38, você vai somar esses dois aqui, porque esses são isentos. Juros sobre o capital próprio não é isento, ó, tá vendo? Esse imposto foi descontado. Ele vai entrar em outra ficha. Aí preencher dessa forma para cada ação, só os dividendos. Ganhos de capital com vendas de ação. Menos de 20 mil reais no mês. Isso aqui, lembrem que as ações têm isenção de imposto de renda se você vender menos de 20 mil reais. Então, você vai em ganhos de capital com vendas de ação, é o código 20, ganhos líquidos em operações no mercado à vista de ações. Aqui também, ó. Tá. E aí você vai colocar total de ganhos isentos de vendas mensais de 20 mil, somando de todas as ações. Então é legal que você já consegue tudo de uma vez, já resolve, já coloca tudo lá e está tudo certo. Bom, então vamos seguir aqui adiante. Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Então aqui houve uma tributação, aqui já não é mais isento. Então é outra ficha. A gente estava na ficha de isento, agora a gente vem para o rendimento sujeitos à tributação. E aí, aqui vão entrar os rendimentos de CDBs, Tesouro Direto, LCs, RDBs, porque esses você tem uma retenção de imposto de renda na fonte. Então, ó, código 6, rendimento de aplicações financeiras. Então, eu vou clicar aqui novo, código 6, e vou preencher de acordo. CNPJ da corretora ou banco, nome da fonte pagadora da corretora ou banco, valor, pegar valor líquido total no informe, tá? Então, isso aqui, se você tem todos aqueles investimentos naquela corretora, você junta tudo, pega o total líquido, né, que já foi descontado do imposto e coloca lá, tá? Então, por exemplo, seria essa aqui, ó. Tá vendo? Rendimentos líquidos, já tem aqui o descontado de imposto. Então, eu somaria desse 219,10, vamos dizer que isso aqui foi tudo que essa pessoa recebeu no ano, você vai lá e preenche com 219,10. Tá? E aí preencher separado da forma que vem no informe. Então, se eles fazem algum tipo de agrupamento, você tenta separar pelo agrupamento semelhante. Tá certo? Até porque a própria corretora também vai informar isso para a Receita e aí as informações de vocês vão coincidir melhor e vai estar tudo certo. É menos, vamos lá, é menos possibilidade de você cair em algum tipo de problema relacionado a um dado errado ou algo nesse sentido. E agora a gente vai para os juros sobre capital próprio de ações, que é aquele tipo de provento que elas pagam, que diferentemente dos dividendos, esse tem uma retenção de imposto de renda na fonte. Então, código 10. Você vem aqui, escolhe o código 10, juros sobre capital próprio, as informações são parecidas. Aí aqui é o CNPJ da empresa que você tem ação, o nome da empresa, pegar o valor líquido total recebido pela empresa no ano e aí coloca lá. E aí você vai fazer isso para cada ação. Então você pegaria todos os rendimentos de juros sobre capital próprio que essa pessoa recebeu no ano, vamos dizer que tivesse 10 aqui, pega o valor líquido só deles, vai ter que subtrair o dos dividendos, porque aqui eles misturaram, e você coloca tudo lá. Grendene me pagou tanto. Aí vai fazer lá para todas as outras ações que você tiver, uma por uma, o juros sobre capital próprio. Aí a gente vem para o menu renda variável. Então a gente finalizou basicamente, pessoal, a gente na bens e direitos, a gente coloca tudo que a gente tem no ano na nossa posse e nesses menus de rendimento é o que a gente recebeu de fato de rendimento desses investimentos. E por último, eu vou deixar esse menu renda variável, que ele é mais relacionado a operações comuns de day trade para quem fica comprando e vendendo ações com frequência, e principalmente naquela que não estão isentas. Ó, operações comuns de day trade e operações de fundos de investimento imobiliários, preencher com seu acompanhamento mensal apenas se houver vendas não isentas, tanto com lucro quanto com prejuízo, já que os prejuízos podem ser compensados. Então, isso aqui é o do mês fechado. As ações, para quem está começando, muitas vezes você só compra e não vende. Então, você nem vai precisar preencher isso aqui. E se você vender menos de 20 mil, vai entrar lá no rendimentos isentos. Não vai entrar aqui. Aqui é só se você vendeu mais de 20 mil. Ah, eu vendi no mês 30 mil de ações
tive um lucro de 5 mil. Então, esse lucro de 5 mil vai entrar naquele mês, você vai fechar de todas as ações que você fez, qual foi o lucro total do mês, com todas as vendas, e vai entrar. Vou mostrar para você esse menu, renda variável. Repara aqui, ó. Menu renda variável. É a ficha, né? Então tem a ficha operações comuns day trade. Repara que ela é separada mês a mês, tá vendo? Para cada um dos tipos de ativo que a gente tem na bolsa. Ações, ouro, mercado à vista, ouro, opções, ó, tá vendo? Mercado futuro. Então são outros ativos aí de renda variável que a gente colocaria quanto a gente ganha de operação mês a mês. Por que separa a operação comum de day trade? Porque além das alíquotas de imposto serem diferentes, em operação comum de ação que você compra no dia e vende sem ser no mesmo dia, é 15% de lucro se você vender acima de 20 mil reais. No day trade é 20% de imposto, é 15% de imposto. No day trade é 20% de imposto, não interessa o quanto você vendeu. Se você fizer a operação de mesmo dia, comprei de manhã e vendi à tarde, sei lá, eu tive 100 reais de lucro, eu já vou ter que pagar, não vou ter nenhuma faixa de isenção. Então já entraria aqui os lucros que eu tive mês a mês. E aí, se vocês forem colocando aqui o lucro, aí teve prejuízo, a colocar menos na frente, ele já vai abatendo e lá embaixo ele vai dar para vocês o total de imposto que foi retido na fonte, imposto a compensar. E lembrando, pessoal, isso aqui é a declaração. Aqui não é necessariamente para você fazer pagamento, tá? Isso aqui às vezes é ajustes. Por exemplo, certos tipos de previdência privada, quando você resgata, ele já tributa automaticamente 15% na fonte. Mas se você tivesse uma tabela de imposto regressiva, que te daria, por exemplo, 10%, né, depois de 10 anos de imposto, você faria esse ajuste aqui. Você poderia abater esse imposto que foi cobrado a mais de alguma forma, tá certo? Então, aqui, o que ele faz é isso, ele já vai mostrar para vocês os impostos que vocês já pagaram. Lembrem que ações, fundos imobiliários, quando você vende com lucro, numa operação não isenta, você tem que pagar o imposto até o último dia útil do mês seguinte ao mês da operação. Tá certo? Então, tenham isso sempre em mente para vocês não se complicarem com a receita. Se vocês não, pô, Danilo, mas eu vendi ação mais de 20 mil em março, em maio, em setembro, e não paguei nada, achei que tinha que pagar agora. Então, saiba que você está com impostos atrasados correndo multa. Você tem que urgentemente fazer os cálculos e lá no sistema da Receita, gerar o DAF, ele já vai vir corrigido ali com as multas para você pagar. Porque se você deixar isso muito tempo, você pode ter problemas, pode ter seu CPF bloqueado, então você pode se complicar com a Receita. Lembre, quando tem que pagar imposto em operação de ações, você tem que calcular, você tem que gerar o DAF e pagar até o mês seguinte ao mês da operação. É por isso que a estratégia do buy and hold também é tão legal, que você basicamente compra, os momentos que você vai de fato vender são muito poucos, aí é fácil manter o controle. Agora, para quem fica especulando, todo mês está comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo, você acaba tendo que ter um Excel separado para você ficar fazendo esse tipo de controle. Então, tá aqui. É importante lembrar que se houver alguma venda com ações não isentas, fundos imobiliários, é necessário gerarmos o documento para pagar no mês seguinte, foi o que eu falei para vocês. Ou seja, na declaração apenas informaremos as operações com lucro que já pagamos no decorrer do ano. E é isso. Considerações finais. Espero que esse guia tenha ajudado vocês com essa missão de preencher corretamente os investimentos. É legal vocês também terem esse documento da ajuda aqui separado para qualquer dúvida, alguma situação mais específica, vocês podem consultar aqui também. Se você não é aluno do meu curso completo de investimentos, considere fazer parte da próxima turma. Fiquem sempre atentos. Eu estou com vários cursos lançando coisas diferentes, então me acompanhem no Instagram e pelo YouTube e por outras mídias que eu tenha, porque é uma forma de vocês ficarem sempre atentos para vocês poderem, se vocês gostam da minha didática, vocês participarem desses treinamentos que são muito mais complexos do que o conteúdo que eu coloco em redes sociais, que tende a ser um negócio mais raso, né, mais superficial, porque eu lido ali com o público geral e nesses treinamentos a gente fala de coisas mais avançadas, mais práticas. Se tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo pelo direct do Instagram Finanças em Desenho ou pelos botõezinhos que tem lá de contato. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer comentário, qualquer sugestão, é só vocês escreverem nos comentários do vídeo. Até a próxima.